Gênesis 19:1, Gênesis 19:1, diz assim: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se, foi recebê-los, prostrou-se, rosto em terra, disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite, pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si. Lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram. Disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro, agora quer ser juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência. Avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro, fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então, Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher, suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas. Os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida. Não olhe para trás, não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor. Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele, também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou, voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. Olhou para Sodoma, Gomorra, para toda a planície
viu uma densa fumaça subindo da terra como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão, tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. E graças a Deus por isso. Meus irmãos, vou me esforçar para ser o mais objetivo possível, o mais simples e claro possível. Isso não quer dizer que de repente eu não acabe falando algo que possa incomodar no tocante a comportamento. A história é uma história conhecida, é um dos clássicos da Bíblia, que fala da cidade de Sodoma e de Gomorra serem destruídas com fogo, com enxofre, que fala de Ló e sua família ser retirado daquele lugar. É uma história conhecida e é uma história que tem um início bem sucedido, porque antes de tudo isso acontecer em Sodoma e Gomorra, antes dos anjos visitarem a casa a casa do Ló, o Abraão, tio de Ló, estava intercedendo por Ló e pelas suas sobrinhas, pelas filhas de Ló, né? Então, Abraão intercedia por Ló e pelas filhas do Ló, e também pela esposa do Ló. O primeiro ponto que eu acho importante nós pensarmos juntos é a importância da oração intercessória. A importância da oração intercessória. Daí eu quero dizer para você assim, você está aqui hoje, você está aqui agora, você está me acompanhando através dessa transmissão, cultuando conosco, porque alguém tem orado por você. Alguém orou por você. Talvez foi o seu pai, talvez foi a sua mãe, talvez foi seu pai e sua mãe. Talvez foi seu irmão, sua irmã, talvez foi o seu tio, sua tia, seu avô, sua avó. Talvez foi um amigo, um colega do trabalho, um vizinho, uma vizinha. Não importa quem orou por você. Alguém orou por você. E por isso você está aqui agora. Por isso você está aqui agora. Pastor, desculpa, viu? Eu até respeito o senhor, mas eu não acredito que ninguém orou por mim, não. Porque, minha família, ninguém é crente. Aliás, ali ninguém gosta de crente. Então, não tem perigo da minha família orar por mim. Meus amigos também não são crentes. Eles não vão orar por mim. Eu não ando junto de crente. Aliás, eu não conheço nenhum crente. Por isso, eu não acredito que alguém orou por mim, para que eu fosse alcançada por Deus. Eu vou falar para você sem medo de errar. Se nenhum dos seus familiares, nenhum dos seus amigos, nenhum dos seus vizinhos, nenhum dos seus inimigos oraram por você, pode acontecer. A Bíblia diz em João 17, e eu não vou ler com você, mas é a lição de casa número 1. João capítulo 17. Ali Jesus orou por você. Ele disse, eu rogo não apenas por esses, mas por aqueles que hão de acreditar em mim apenas pelo ouvir. Então Jesus intercedeu por você, irmão. Se ninguém intercedeu nesses dias por você, você pode ter certeza, Jesus já estava intercedendo por nós todos já há algum tempo atrás. Diga amém e diga graças a Deus por isso. O Abraão, ele estava intercedendo pela família dele. E nós estamos na campanha da salvação da família. E nós estamos trabalhando para ver a nossa família alcançada, para ver a nossa família salva, para ver a nossa família transformada pelo poder de Deus. A oração na nossa vida, ela é importante, ela é necessária. A oração, ela é o que vai aquecer a nossa casa. A oração é o que vai mover a mão de Deus em nosso favor. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei quanto você ora pela sua casa. Eu não sei como você ora pela sua casa, mas eu quero te incentivar a orar pela sua casa. Quero te incentivar a orar pela sua família, porque Deus, nesses dias, Ele está estendendo a mão e alcançando pessoas através da oração intercessória. Abraão intercedeu por Ló, e o verso 1 do capítulo 19 diz que os 2 anjos chegaram até Sodoma. Quarta-feira, quem estava conosco na campanha, aliás, eu vou aproveitar para te convidar.
Quarta-feira nós estamos na campanha do milagre urgente. Você que precisa de um milagre urgente, nas quartas nós estamos ouvindo palavra e fazendo oração, provocando milagre na nossa vida. Na quarta-feira nós falamos do Daniel. E o Daniel, ele foi colocado numa cova cheia de leões. E ali naquela cova cheia de leões, a Bíblia diz que tinha mais alguém acompanhando Daniel e os leões. Quem? O anjo do Senhor. Ou seja, Deus envia os anjos, Deus envia o anjo, Ele sempre faz aquilo que for necessário, aquilo que for possível para que eu e você, para que nós e a nossa casa sejamos salvos. O Daniel foi salvo, porque o anjo do Senhor estava com ele naquela cova. O anjo do Senhor estava com Daniel naquela cova. Aqui diz, os anjos chegaram até a casa, até a cidade de Sodoma. É interessante que o Ló estava assentado à porta da cidade, ou seja, não está escrito isso na Bíblia, eu vou propor para você pensar. Sugere que o Ló estava pensando na vida. Um dia eu imagino como o Ló. Um dia eu estive sentado na porta da minha casa, pensando na vida, falando com Deus. Disse para Deus, Deus, minha vida está tão sem graça, minha vida está tão chata, minha vida está tão triste. Eu estou mal, eu quero morrer, eu não estou bem. Tenho família, tenho amigos, tenho uma vida tranquila, mas eu não estou bem. Agora, se o Senhor pode fazer alguma coisa para mudar a minha história, traz a minha irmã para casa hoje. E se ela for na igreja, eu vou junto com ela para a igreja. Eu não sabia que era dia de culto. Não conhecia a rotina da igreja onde ela frequentava, ali no São Dimas, a quadrangular ali no São Dimas. Foi eu acabar de conversar com Deus, do meu jeito. E a minha irmã apareceu lá na esquina, ela e o marido dela, o pastor Afrânio, chegando até a casa da minha mãe. Onde você vai? Vou na igreja. Falei, é? Pensei comigo, zebrou. Que agora eu vou ter que ir junto. Mas eu conversei com Deus. Eu falei para Deus que eu precisava de salvação. Eu precisava de ajuda, do meu jeito. Mas eu disse para Deus, eu preciso de ajuda. E Deus, do jeito dele, enviou ajuda. Ali cabia a mim aceitar a ajuda de Deus ou não. Deus estendeu a mão, ele enviou, não eram os anjos, né? do Sodoma, que foi até Ló, mas eram os anjos, minha irmã e o pastor Afrânio. E com eles aí eu falei, então você espera que eu vou com você para a igreja. Ela assustou, porque ela não esperava eu dizer que ia com ela para a igreja. Ela sempre orou por mim, obrigado. Ela sempre orou pelos meus irmãos, pela minha família. Mas é assim que funciona, a gente ora para que as pessoas conheçam Jesus, e quando as pessoas conhecem Jesus, a gente fica assustado, mas como? A gente é desse jeito. Então eu fui para a igreja junto da minha irmã. Sempre fui religioso, irmão. Sempre fui religioso. Eu falo para você assim, sem medo de errar. Se você é religioso, eu falo. Eu era religioso também. Carregava a bandeira do divino. Eu era religioso de fazer as rezas com a minha mãe no bairro. Minha mãe era responsável por um grupo de casas no bairro. Fazia as rezas, fazia as novenas. Rezava as Ave Maria, rezava os Pai Nosso. Eu sempre fui religioso. E a religião nunca mudou a minha história. Eu era um religioso triste, querendo morrer. Eu era um religioso precisando de Deus urgentemente. Mas todo sábado eu estava na missa. Todo sábado eu dava a minha contribuição. Era o que eu levava para contribuir, eu sempre contribuí.
Quando eu precisei da ajuda, eu clamei pela ajuda. Mas antes de eu clamar pela ajuda, havia intercessão em meu favor. As minhas irmãs, elas já estavam intercedendo por mim. Por que o senhor está falando isso, pastor? Eu estou falando isso para reforçar o primeiro ponto aqui. O Ló, ele recebeu a visita dos anjos. Ele estava à porta da cidade. Verso 1, isso, está aqui, ó, a porta da cidade. O que ele estava fazendo à porta da cidade? Ele estava sentado, fazendo o quê? Pensando. Pensando no quê, pastor? A cidade onde ele vivia era uma cidade perdida. As pessoas que estavam à volta dele eram pessoas perdidas. Eram pessoas complicadas. Para você ter uma ideia do nível de perdição daquelas pessoas, os anjos foram até a casa do Ló. Os homens, começando dos mais novos e chegando até os mais velhos, eles queriam que trouxesse os anjos para fora. É lógico que você sabe que não era anjo com asa, anjo que não é desse jeito, é anjo personificado como pessoa. É a maneira como Deus enviou gente até aquele lugar para manifestar a salvação. Eles queriam ter relação sexual com anjo, para ter uma ideia como eles estavam pervertidos. Então ali tinha de tudo, naquela cidade tinha de tudo o que era de ruim, tudo o que era de pior, irmão. Tudo que era de pior, você pense coisa ruim, ali tinha. Mas tinha ainda mais do que você conseguiu pensar nessa noite. O Ló, ele está pensando, eu estou aqui, minha esposa também, minhas filhas também. Eu e a minha casa estamos inseridos num lugar onde a dificuldade ela está impregnada. Para o lado que nós viramos, tem dificuldade, tem problema, tem gente ruim fazendo coisa errada. Eu preciso que alguma coisa aconteça. O que vai acontecer? A Bíblia ensina que Deus enviou o anjo. Então, você que está anotando, anota. Primeiro ponto, intercessão. Oração intercessória muda histórias, muda situações. Interceda pela sua casa, interceda pela sua família. Interceda, irmã, pelo seu marido, interceda, irmão, pela sua esposa. Pai, mãe, interceda pelos seus filhos. Filho, interceda pelo seu pai, interceda pela sua mãe. Interceda pelo seu avô, pela sua avó, pelos seus vizinhos. Interceda. A oração intercessória, ela é respondida. E esse texto que nós estamos lendo é uma prova disso. É mais uma prova que Deus responde à oração intercessória. Primeiro ponto, interceda. Fala para quem está pertinho de você. Você é resposta da oração de alguém. Amém? Segundo ponto que eu quero destacar com você. A cidade era complicada. E aí, eu acho difícil de falar, eu tenho que tomar cuidado para falar, porque a ideia nunca é chatear, entristecer ninguém, mas conforme o jeito que a gente fala, às vezes pode acontecer de chatear. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Mas eu tenho que tomar o cuidado, mas eu não posso deixar de falar o que deve ser falado para provocar uma boa reflexão. Ele era uma família correta, dentro do possível correta, cercado de gente que fazia muita coisa errada. A nossa oração intercessória, ela deve de alcançar esse grupo de pessoas que às vezes são bons, mas que estão cercados por pessoas mas ruins. Aí eu vou falar de coisas da minha vida. Talvez possamos nos assemelhar em alguma coisa. Não vou inventar nada e não vou falar nada da vida de ninguém me fazendo passar pelo seguinte. Não. Vou falar de situações que eu vivi. Eu trabalhei numa empresa, entrei com 14 anos. Com 14 anos na empresa. Trabalhei 10 anos nessa empresa e pedi a conta para ir ser faxineiro na igreja, para ganhar bem menos. Você já sabe dessa história, porque eu já contei. Se você não sabe, fique sabendo. Tinha um salário razoável, pedi a conta, fui ganhar
3 vezes menos para ser faxineiro dentro de uma igreja. E eu estava fazendo um trabalho tão bem feito de faxina numa igreja que Deus me promoveu para ser faxineiro de 2 igrejas. Diga amém, diga graças a Deus. Eu fazia e sempre fiz isso com gosto, com alegria, porque cada vez que eu fazia, eu sabia que eu estava fazendo para que os filhos de Deus sentassem à cadeira para ouvir Deus falar com eles. Pois bem, na empresa onde eu trabalhava não era proibido o cigarro. Então, hoje eu não sei, tem empresas que proíbem, tem empresas que não proíbem, tem empresas que deixam a pessoa sair no pátio para fumar, tem empresa que deixa a pessoa fumar dentro do local de trabalho. Hoje é assim, na época não era. Na época, isso em 89, 90, 91, 92, não tinha nada disso. Então, eu trabalhava junto com 1, 2, 3 que fumavam. E a desgraça do cigarro, não sei se você gosta do cigarro ou não, eu não gosto, e para mim é uma desgraça. A desgraça da fumaça do cigarro era o tempo todo no meu nariz. Isso me custou uma rinite alérgica. Se a pessoa estiver fumando lá na calçada, o cheiro chegar aqui, eu começo a espirrar, que eu não paro de espirrar. Eu não tinha isso, eu nasci saudável. Mas eu desenvolvi com o passar do tempo, por trabalhar durante algum tempo cercado de gente que fumava, eu desenvolvi essa rinite. 8, 9, 10 anos de idade, eu ajudava numa leiteria. 8 anos. Pastor, 8 anos, criança não pode trabalhar. Eu não morri trabalhando, irmão. Só prova disso que trabalhar não mata ninguém. Então, a criançada que está junto aí, se seu pai, sua mãe pedir para vocês ajudar, ajude, porque não vai morrer de trabalhar não, viu? Pode ficar tranquilo, tá? Ajude e Deus vai te abençoar com isso daí. 8, 9, 10 anos. Quem já ouviu falar da leiteria Flor da Nata? Nenhum de vocês? Tereza? Não tem mais, né? Que eu saiba, não tem mais. Mas tinha. Era o leite da época, de 20 e poucos anos atrás. Mais, né? Que eu vou fazer 50. Nossa, 50 já? Meu Deus. E eu não vi o Palmeiras ficar campeão mundial ainda, hein? Pois bem, eu ajudava ali. Eu ia ajudar. Vinha o leite de Olímpia para cá, para Piracicaba. Caminhão com 18 mil litros, 15 mil litros, 20 mil litros de leite. Na época, todos os leites no saquinho, naquela caixa que você talvez já viu em padaria. Então, vinha o leite. No trajeto, muito saquinho de leite furava. Então, esse saquinho de leite que furava, você separava o leite furado, você separava o leite que caía, o saquinho furado, o leite que caía na caixa, e separava o saquinho que estava bom, lavava, colocava numa outra caixa. Aquele leite que ficava na caixa, não jogava fora, era um leite limpo. Então, separava numa vasilha, e era esse leite, ou parte desse leite, era meu pagamento. Eu trabalhava para ganhar um pouco desse leite para levar para minha casa. 8 anos de idade, 9 anos de idade, 10 anos de idade, trabalhando nesse ritmo. Trabalhava, ajudava, no final do dia, eles me davam um pouco de leite para levar para minha casa. Ali, tinha uns miseráveis que fumavam. E eles me pediam assim: preste atenção, se tem alguém entre nós que faz igual, para de fazer. Receba essa palavra como sendo uma palavra de Deus para a sua vida. Eles me pediam assim, um ou outro me pedia: Marcos, não lembro como eles me chamavam. Na escola era Marquinho, depois na igreja foi Marcão. Lá eu não sei como que era, não lembro. Me chamavam de alguma coisa eles me chamavam. Vai lá, acende um cigarro para mim, traz aqui. Eu ia lá na bolsa deles, no armário deles, onde eles falavam que estava, pegava o cigarro, acendia para eles. 8, 9, 10 anos. Foram 3 anos ajudando ali. Eu acendia o cigarro e trazia o cigarro aceso para eles. Graças a Deus eu não desenvolvi o vício pelo cigarro. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu podia ter desenvolvido. Na sexta-feira era dia da caipirinha. Quem já bebeu caipirinha? Deixa eu ver. Só 2 que bebeu caipirinha. Vocês acham que eu acredito?
Nós levantamos. Quem conhece a caipirinha aí? Quem conhece, pelo menos? É igual o caviar, nunca vi, só de ouvir falar, né? Pois bem, eles faziam a caipirinha, a pinga com limão Tahiti, conheci o limão Tahiti ali, e açúcar, e batia, aí eles bebiam a caipirinha e eles diziam, bebe um pouco, para você não ficar com vontade. Eu bebia, sim ou não? Olha, como que vocês sabem? Eu não sei como vocês não estavam lá. Bebia. O cigarro não me pegou. Mas a pinga me pegou. A pinga me pegou. Tanto que na minha conversão aos 25 anos de idade, eu tinha o garrafão de pinga, tinha o litro de uísque, o litro de vodka, a geladeira cheia de vinho. Você vê que estou falando de influência. Estou com você aqui na conversa. Você não se perdeu na conversa, não, né? Nós estamos na conversa que Deus mandou anjo para salvar o Ló e a família dele, que ele estava inserido no meio de um grupo de pessoas que estavam por trazer prejuízo a ele e à casa dele. Hoje em dia são tantas drogas que eu não saberia falar o nome. Mas eu lembro que nós jogávamos futebol no campinho lá perto de casa. E gostava quando chovia. Quem já jogou futebol na chuva aí, no barro? Era uma delícia, né? Chovia, enchia o campo de água, virava um barro e nossa. Quando chovia, nós se encontrava o bairro inteiro, molecada tudo lá para jogar bola no barro. Quem brincou na enxurrada? Desceu a enxurrada? Aleluia. Lá no São Dimas tinha a doutora Alvim, que é perto da casa da minha mãe, era o Termas Water Park lá do São Dimas, era ali. Os toboágua nossa era lá. Chovia, a gente ia para a enxurrada, descia 2 quarteirão rodando junto, igual garrafa PET. Era uma delícia. Lá no campinho tinha os maconheiros. Os maconheiros. Eram pessoas que fumavam a maconha. Era a droga da época. A cocaína era para quem tinha muito dinheiro. Quem tinha muito dinheiro usava cocaína. Aqueles que não tinham tanto dinheiro, era maconha. Eram as 2 drogas mais conhecidas da época. Estou falando de 30 e poucos anos, 40 anos para trás. 40 anos mais ou menos para trás. Eles ficavam no canto deles, lá fumando a maconha deles. Cumprimentava a gente. Beleza? A gente jogava o nosso futebol. Nunca me ofereceram droga. Se eu ver a droga, eu não sei o que é droga. Se colocar a cidreira e a maconha na minha frente, por causa do cheiro, eu vou conhecer a cidreira, a erva cidreira. Senão, eu não saberia distinguir. Se colocar o açúcar e a cocaína na minha frente, eu não sei. Sei que é branco, mas não sei. Graças a Deus, a droga não me pegou. Graças a Deus. Mas quantas e quantas pessoas que foram iniciadas por causa do meio. Quem está entendendo, diga amém. Quanto marido que era fiel ficou andando junto de gente infiel e acabou traindo a esposa. Eu falei que a conversa ia ser simples, clara, objetiva, mas eu não ia fugir do que eu tenho que falar para provocar você para pensar sobre sair muitas vezes de determinados círculos. Quanta mulher que era uma boa mulher, mas ficou andando junto com mulher que tinha comportamento equivocado e acabou se tornando uma má mulher. Quanto jovem e quanto adolescente, mesma história. Mesma história. O texto mostra para nós que o entorno da casa do Ló era um entorno que estava cheio de problemas e cheio de dificuldades. Às vezes é assim que nós nos encontramos. Às vezes nós nos encontramos, somos pessoa boa, diga amém. Fala para quem está pertinho de você, você é joia. Se não for, faz a mesma coisa, irmão, receba, toma posse. É sério. Às vezes é assim. Somos pessoas boas, mas estamos cercados muitas vezes por pessoas que têm comportamentos que são reprováveis. Se nós em algum momento não tomarmos posicionamento para sairmos daquele círculo, as más conversações, a Bíblia diz que elas corrompem o quê?
os bons costumes, é Bíblia. É a Bíblia. Então, são cuidados que nós temos que ter. Ali, Deus enviou quem? Os anjos. Onde? Para salvar o Ló, a casa do Ló, a família do Ló. Por quê? Porque o entorno da casa do Ló era muito problemático. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, você está aqui por causa da sua família. Você veio para cá por causa de você receber a palavra, mas porque você e a sua família estão no plano de salvação de Deus. E Deus está dizendo para nós assim, ó, precisamos tomar muito cuidado com aquilo que está à nossa volta, porque o que está à nossa volta pode trazer prejuízos para nós. Precisamos tomar cuidado com os lugares onde frequentamos, precisamos tomar cuidado com as pessoas com as quais nos relacionamos no decorrer do dia a dia. Precisamos tomar cuidado. E Deus, por vezes, Ele faz exatamente assim. Alguém vai dizer, não, mas eu me garanto. Eu me garanto. A pessoa começa a cair quando ela começa a acreditar que ela se garante. Se você é um dos que acredita que você se garante, eu vou te dar uma palavra de Deus para você. Você não se garante. É uma mentira que você está acreditando. A Bíblia diz que aquele que está em pé tem que tomar cuidado para não. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Não se iluda. Não se engane. Não, pastor, eu me garanto. Eu ando com o pessoal que faz lá umas coisas e tal, mas não se iluda. Não se deixe ser enganado. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer assim, olha, eu estou querendo salvar você e eu estou querendo salvar a sua família. Para isso, de repente, ele vai propor para você uma reorganização na sua vida. O Ló ia ter que reorganizar a vida dele. Ele podia ficar lá onde ele estava? Sim ou não? Sim ou não? E por que Deus tirou ele de lá? Se ele podia, era só ele ficar lá. Por que Deus não deixou ele lá? Porque Deus sabia que mais dia, menos dia, ele estaria também se corrompendo. Então Deus envia o socorro. O primeiro ponto, interceda. O segundo ponto, enxerga o que está à sua volta. Enxerga o que está à sua volta. Enxerga o perigo que todos nós corremos dia a dia. Não vou ficar aqui pregando escatologia, não vou ficar aqui falando, mas você tem acompanhado. Onde nunca choveu, agora não para de chover. E onde sempre choveu, não está chovendo. Onde nunca teve rio, agora tem rio. E onde tinha rio, o rio secou. Você está acompanhando isso daí? Onde era quente ao extremo, agora está nevando. E onde nevava, agora está derretendo a neve, está esquentando. Os sinais dos tempos, eles estão cada vez mais claros. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Tem um trecho de uma música que assim diz. Então, segundo ponto para nós pensarmos, eu estou encaminhando o final da nossa conversa. Preste atenção, se Deus de repente está enviando para você a tábua da salvação. Se Deus de repente está te chamando para uma nova vida, para uma nova história, aquilo que nós cantamos, para algo novo, preste atenção. Talvez Deus está dizendo para você, eu estou fazendo coisa nova na sua vida. Eu estou fazendo algo novo no seu casamento. Eu estou fazendo algo novo na vida da sua esposa, na vida do seu marido, na vida dos seus filhos. Eu estou fazendo algo novo na sua casa, na sua família. Eu estou fazendo algo novo. Ao ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o coração. Sabe, é deixar Deus trabalhar. Opa, pera lá, Deus. Se o Senhor está querendo salvar a mim e a minha casa, então qual deve ser o meu comportamento? É não endurecer o coração. É receber a palavra, é receber a instrução, é receber a ajuda, irmão. É a ajuda que Deus tem liberado. Terceiro ponto, eu vou finalizar no terceiro ponto. A ajuda de Deus está sendo oferecida para todos. A salvação está sendo oferecida para todos. E ela é de graça. Fala aí para quem está pertinho de você. Se você gosta de coisa de graça, então receba. A salvação é de graça. Amém, irmão?
Graças a Deus. Nós não temos que pagar nada pela salvação. Se alguém disser para você, você tem que ofertar tanto para ser salvo, não oferte. Se alguém disser para você, você tem que fazer uma contribuição de tal coisa para você ser salvo, não faça. Salvação é de graça. É de graça, pela graça sois salvos mediante a fé. Uma vida próspera, uma vida de progresso econômico, financeiro e profissional, isso aí tem um preço. Isso tem um preço. Mas esse é um outro assunto, uma outra conversa. Salvação é de graça. Deus enviou a salvação para a casa do Ló. Deus enviou a salvação. Ele falou com o Ló: Ló, vamos embora, Ló. Sai fora você e suas filhas. E aí eu vou abrir um parêntese para você que tem filha, para você que tem filho, e vou abrir o parêntese. Se agarra se você quiser, se você não quiser, deixa aí. O Ló tinha filho ou filha? Se ele tinha filha, quer dizer então que ele tinha genro. Então, pai, mãe, cuidado com quem você deixa namorar com a sua filha. Porque para o Ló e para as filhas do Ló foi oferecida a salvação. Eles aceitaram a salvação. E para os genros, foi oferecida? E eles aceitaram? Além de não aceitar ainda, zombou, ainda riu. Cuidado, eu sei que tem pai que não gosta. Ah, pastor, minha filha cuido eu, deixa. Está tudo bem, não tem problema. Mas eu preciso pontuar isso aí. Cuidado com quem você deixa estar junto do seu filho. Cuidado, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a pessoa não quer saber de nada com nada. Ah, não, ele não quer saber de nada com nada, mas é gente boa. Então seja amigo dele sendo gente boa, mas não para deixar casar com a filha. Para depois a filha passar apertado lá, depois ter que ficar buscando ajuda sua. Está entendendo, sim ou não? Fecha o parênteses, não vou continuar nesse assunto. Mas o assunto está pontuado. A Bíblia diz que o Ló saiu, as filhas do Ló saíram, e a mulher do Ló também saiu. Mas no meio do caminho a mulher do Ló resolve olhar para trás. E quando ela olha para trás, nós fizemos uma leitura aqui, quando ela olha para trás, o que acontece com ela? Virou uma estátua de sal, ou seja, quem olha para trás, a vida para. Deus está enviando salvação para você. Deus está enviando salvação para a nossa casa, para a nossa família. O que ela olhou para trás, pastor? Eu não sei. Talvez ela olhou para trás a escova progressiva dela, lá, o aparelho dela, novo, que ela tinha comprado fazia poucos dias. Talvez ela olhou para trás e falou: eu vou deixar minha chapinha lá, eu vou deixar meu kit Mary Kay lá, né? Dani, Juliana, vou deixar meu sapato, minha bolsa, minha Louis Vuitton, minha Prada, minha Gucci, vou deixar. Não sei o que ela ficou pensando quando ela olhou para trás. Eu só sei que ela resolveu olhar para trás. Isso significa que ela estava pensando naquilo que ela teria que abrir mão. Se Deus está te chamando para a salvação, deixa tudo o que tiver que deixar para trás. Você lembra que eu comecei falando da minha experiência? Vou falar da minha experiência. Eu era alguém que ajudava minha mãe nas rezas. Lembra? Fui na quarta-feira na igreja. Culto de libertação. No domingo tinha missa, 6 horas da manhã, no Lar dos Velhinhos. E eu ia todo domingo com a minha mãe. Aí ela falou, nenê, ela falava nenê para mim. Fala até hoje, de vez em quando. Acho que eu tenho um rostinho de nenê assim, por isso. Deve ser. Aí ela falou, nenê, vamos na missa? Mãe, eu não vou. Mas como não vai? Você sempre foi? Não, eu não vou, mãe. Não vou. Ela não insistiu, eu estava deitado. Depois a gente conversou. Meus irmãos vieram falar, agora você virou crente. Você virou crente e vai deixar a mãe chateada. Falei, eu não virei crente. Jesus me encontrou.
E a minha história começou a ser transformada. A tábua da salvação foi oferecida a mim. E eu recebi a tábua da salvação. Eu podia olhar para trás, eu ia deixar amigos para trás, eu ia deixar passeio para trás, os rolês para trás, eu ia deixar um monte de coisa para trás. Eu preferi não olhar para trás. Até hoje eu estou olhando para frente. A minha vida não parou até hoje. Até hoje a minha vida ela tem avançado. E é assim que Deus espera para a minha vida e para a sua vida, irmão. A mulher do Ló, ela olhou para trás. Olhar para trás significa, mas eu vou deixar isso, eu vou deixar aquilo, eu vou deixar aquilo outro. Um rapaz que você conhece a história, um rapaz rico na Bíblia, ele procura Jesus, ele fala, eu quero ser salvo. Aí Jesus fala, ótimo, maravilha, eu estou aqui para ajudar a salvar mesmo. Então faz o seguinte, observa os mandamentos, tenho observado tudo, desde a criança. Então pega o que você tem, vende e dá para os pobres. Vende e dá para os pobres. A Bíblia diz que ele saiu triste de perto de Jesus, porque tudo o que ele tinha era a riqueza. E entre a riqueza e Jesus, ele escolheu ficar com a riqueza. Perdeu a salvação. Entre a salvação e Jesus, entre a salvação e a riqueza, ele escolheu a riqueza. A mulher de Ló, entre a salvação e o passado, ela ficou com o passado. Parou, travou, estátua. Tem uma música das 3 palavrinhas que fala, virou uma estátua de sal. É isso, irmão. Não tem muito, então vamos, não tem muito. É simples. Só que exige de nós posicionamento. Exige de nós postura. A minha pergunta para você, e eu estou finalizando, os diáconos já em instantes entrarão para servir a igreja com a Santa Ceia. A minha pergunta para você, ela é simples, ela não é difícil de ser entendida e nem respondida. Você quer ser salvo? Deus está nesses dias estendendo a mão para te salvar. Talvez você vai ter que deixar algo para trás que você não queria deixar. Mas você vai precisar deixar para trás. Você vai precisar olhar para frente. É uma nova vida, é uma nova história. Quando eu falo da minha experiência, é a minha experiência. Eu não sei, talvez mais alguém teve experiências parecidas aqui, não sei. E eu respeito a fé no catolicismo, a fé no espiritismo, na umbanda, no candomblé. Eu respeito toda a expressão de fé, irmão. Você nunca me vê aqui atacar nenhum tipo de fé, porque eu respeito. Mas eu entendi, eu aprendi que religião nenhuma salva. A única pessoa que salva se chama Jesus. E pronto. Então, se eu quero salvação para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, eu tenho que me posicionar. Entre religião e Jesus, Jesus. Entre riqueza e Jesus, Jesus. Entre os amigos e Jesus, Jesus. Entre a bebida, a droga, entre o rolê, entre a curtição e Jesus, Jesus. Entre uma vida pacata, de boa, sem fazer mal para ninguém, ajudando a velhinha a atravessar a rua, e Jesus, Jesus. É posicionar, é Jesus. Eu quero Jesus. Tem mais alguém que quer Jesus aí? Amém. Feche seus olhos, por favor, recline a sua fronte. É tempo de salvação. É tempo de salvação. E nós não podemos perder tempo. Porque é a Bíblia que diz, os dias são maus. E os dias estão sendo abreviados, irmão. Deus, Ele te trouxe aqui para dizer, eu quero salvar você e eu quero salvar a sua casa. A salvação da sua família começa por você. O Abraão, ele intercedeu pela família dele. E o Ló foi salvo por causa do Abraão. Você está aqui ouvindo essa mensagem. Talvez você está aqui ouvindo e lá na sua casa tem alguém que precisa conhecer a salvação em Jesus. Talvez lá na sua casa tenha alguém que não sabe ao certo o que é ser salvo em Jesus. Talvez na sua casa tenha alguém igual eu era. Alguém muito religioso, mas que não tinha salvação, porque não tinha Jesus.
Eu tinha religião, mas não tinha Jesus. Quem tem religião, mas não tem Jesus, não tem nada. Senhor Deus, eu oro para que, em nome de Jesus, a tua palavra frutifique na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Para que todos eles, ouvindo essa reflexão, entendam. Embora muitas vezes a minha forma de falar não seja a forma mais agradável, mas o Senhor sabe que há sinceridade no meu coração. O Senhor sabe que eu quero transmitir a mensagem do Senhor para o coração do teu povo. Eu peço que meu irmão e minha irmã sejam tocados agora e eles recebam a salvação. A salvação está sendo oferecida nesses dias, sendo oferecida nessa casa, sendo oferecida nessa família, sendo oferecida para esse homem, para essa mulher, sendo oferecida. Não importa a cor da pele, cor do cabelo, cor dos olhos, não importa, meu Deus, condição financeira, não importa nome, não importa sobrenome, não importa, a salvação está sendo oferecida a todos os homens, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, diz a Bíblia, será salvo. Sela no coração desse irmão, no coração dessa irmã, essa palavra de salvação, em nome de Jesus. Diga amém, se você recebe a palavra e a oração. Os diáconos, eles vão servir você.